Daniel capítulo de número 10. Quem trouxe Bíblia aí para a igreja? Pouca gente. Vou falar. Não é todo lugar que eu sinto te falar isso não, viu? Ter uma Bíblia de papel, irmãos, é um privilégio absurdo. Absurdo. Não estou desmerecendo nenhum aplicativo, viu? A Bíblia é a Bíblia onde quer que ela esteja. Se isso não fosse verdade, logo que o Afeganistão foi tomado por aquele grupo que ficou muitos anos fora, como chama? Que perseguiram, como chama? Isso. Cara, vocês aí, fecha comigo. Cola comigo que tu passa de ano. Se a Bíblia, se a palavra de Deus não fosse a palavra de Deus em qualquer lugar, logo que o Talibã voltou a ter o domínio do Afeganistão, eles não teriam logo naquelas primeiras semanas, né, os primeiros 15 dias, decapitado, apedrejado, queimado e matado várias mulheres, porque eles estavam passando em revista quem tinha o aplicativo da Bíblia Sagrada. Isso prova que a palavra de Deus é a palavra de Deus aonde quer que ela esteja. Amém ou não amém? Então veja, não é uma crítica, é um conselho. Qualquer outro livro é um livro, mas a Bíblia é o livro. Ainda que ela esteja fechada, seja no Brasil ou na América, poder andar com este livro na mão é uma honra, um ato de celebração, um prestígio. Eu sou da época que você via se a pessoa era crente de verdade, no sentido de que tinha-se muita vergonha de andar com o livro da capa preta. Hoje em dia, a Bíblia tem de várias cores, várias formas, vários tamanhos, mas naquela época era só capa preta. Todo mundo sabia, quem estava com o livrinho da capa preta era uma Bíblia. E eu me lembro que eu demorei muito a sair na rua com a Bíblia na mão. Demorei muito. Não nasci num lar cristão. E eu demorei a beça, porque eu sabia que no dia que eu saísse com a Bíblia na mão, minha galera toda ia saber que eu estava crente de verdade. Falei, mano, se eu sair com a Bíblia, meus amigos jovens que tinham se convertido junto comigo, eles levavam a Bíblia enrolada numa sacola para a igreja. E tirava a sacola na porta da igreja para entrar com a Bíblia. Por quê? Porque este livro tem um significado que nenhum outro jamais terá. Seja aberto ou seja fechado. Então isso é um privilégio muito grande. Tem gente que já amarrou a cara. Tu só quer ouvir mel, né? Já fez. Mas nem começou, que ela tá se metendo nisso. Uai, tu veio na quinta profética. Deus fala como quer. É um conselho, não é uma crítica. É um não é uma crítica. Eu vou falar a terceira vez. É um Eu já disse e repito, a Bíblia é a palavra de Deus em qualquer lugar, mas guarde o que eu estou lhe dizendo. Estamos vivendo dias onde farão de tudo para tirar esse material da sua mão. Então, à medida que a gente usa isso aqui na rua, é o protesto silencioso mais poderoso que o cristianismo pode provocar com uma imagem. Então, se você é cristão, não se envergonha disso, use a Bíblia, leve a Bíblia, ande com a sua Bíblia. Olha os pensamentos agora. Mas se não tiver no coração, tudo que está no seu coração manifesta na sua existência, transborda em você. De verdade. Qual o problema da Bíblia aparecer? Agora, qual o problema dela começar a sumir? Tem que pesar isso na balança. Vamos fazer uso de toda a liberdade que temos no cristianismo, aonde estamos. Isso conta muito na nossa geografia. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quem ficou irado, diga glória a Deus. Vai passar. Vai passar. Daniel capítulo 10. Pode beber água aqui, não pode? Então por que você está me secando?
Aí dando glória aí. Versículo 7 em diante. Daniel 10, do 7 em diante. Deus me deu essa palavra para essa igreja. Eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só, e tive esta grande visão, e não restou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma em mim. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse. Deixa eu ler essa versão aqui, ó. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E ele disse: Daniel, homem muito amado, atende às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque te fui enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu estava tremendo, e falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para a nossa vida nessa noite. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer assim: você aguenta assim. No 3, te acalma. Quando eu disser 3, você vai olhar para só isso. Você vai dizer: você aguenta assim. Isso é uma afirmativa, tá? Você aguenta sim. E o que, Camila, que eu aguento? O que o céu tem para te comunicar. Você aguenta sim. O que Deus confiou a você, você aguenta sim. O cumprimento das promessas e da palavra que repousa sobre a tua vida, você aguenta sim. Aguenta sim. Você aguenta sim. É 1, respira. É 2, prepara. 2,5, não olha para mim não, olha para ele. 3, diga. Você aguenta sim. Você aguenta. Aguenta. Sacode o ombro dela aí de aguenta. Aguenta sim. Você aguenta sim. Você aguenta sim. Você pensa que não aguenta, mas aguenta sim. Aguenta. Você aguenta. Você pensa que a depressão vai te consumir, mas você aguenta. Aguenta sim. Você pensa que vai ficar refém de medicamento controlado a vida toda, mas você aguenta sim. Aguenta. Há uma palavra de Deus sobre a tua vida, há uma palavra de Deus sobre a sua casa. E tudo que existe, tudo que há, diz o autor da carta aos Hebreus, foi feito não por prova material do que se vê, mas foram criados pelo poder da sua palavra. Então não há absolutamente nada na sua vida que tenha condições de competir com a palavra de Deus que está sobre você. A palavra de Deus liberada sobre você vai se cumprir. A palavra de Deus liberada sobre você vai trazer à existência uma capacidade que você não sabia que poderia ser gerada dentro de você, para que você desenvolva o que precisa ser desenvolvido na sua vida, para tomar posse daquilo que Deus liberou sobre você. Camila, mas eu me sinto tão incapaz, eu me sinto tão distante daquilo que Deus quer de mim, ou até daquilo que Deus tem para me dar.
do que Deus tem para mim, eu me sinto tão longe. É porque Deus escolheu de fato as coisas que não são para confundirem aquelas que pensam que são. Então, na verdade, sua vulnerabilidade só faz o farol de Deus ficar cada vez mais sobre você. Aquilo que você considera extremamente frágil em você e que você pensa que é um motivo para não viver o que Deus tem, é na verdade um dos critérios pelos quais você foi escolhido. Porque esta fraqueza, ela não te desabilita, ela te empurra para o altar. Você acha de verdade que essa reunião aqui é a reunião dos fortes? É a reunião dos melhores? Não, irmãos, vamos nos voltar à humildade, apesar de toda a honra de desfrutarmos da glória e da presença de Deus nesse recinto. A verdade é que os mais capazes não estão aqui. Estão aqui aqueles que reconhecem que não são suficientemente capazes em si mesmo para seguirem. Eu vou dizer algo que Deus está mandando aqui. Existem algumas pessoas aqui que estão entrando num nível de comparação, que se você continuar nessa comparação, você vai entrar numa paranoia, que é perceber que pessoas que não foram agraciadas como você, não foram favorecidas como você, não têm um nome escrito no livro da vida como o seu, não têm o privilégio de desfrutar da presença do Espírito Santo que você desfruta, não conhecem o consolo que você conhece, a graça que você conhece, não conhecem a unção que você conhece. E aí você fica olhando e você diz assim: rapaz, olha a comparação, como é que aquele outro que não conhece, não sabe, não tem, é mais capaz do que eu nos negócios, é mais capaz do que eu na gestão de uma rotina familiar. Aí você pensa: como pode alguém que não conhece o que eu conheço, não desfruta do que eu desfruto, não está no ambiente que a glória de Deus tem me inserido, tem demonstrado maior capacidade? Deus trouxe algumas pessoas hoje aqui e Ele está dizendo: é verdade, o outro tem maior capacidade, por isso eu escolhi você. E te digo mais, não é que você não tem capacidade para explodir, é que eu estou te colocando em processo de implosão, para você aprender que a tua potência é minha glória, que a tua unção vem de mim, e que quando eu te colocar numa posição equivalente aos teus iguais, e alguém te perguntar numa entrevista, numa revista, numa matéria ou num podcast: como é que você chegou aqui? Eu quero que da sua boca saia a verdade. Qual? Não fui eu, é dom de Deus, graça de Deus, poder de Deus, glória de Deus. Foi Ele, não eu. Deus trouxe algumas pessoas aqui que estão com alguns questionamentos, algumas comparações, e Ele está dizendo: quem te esmaga sou eu. O teu próximo, você tem potência para explodir, mas por que não explode? Deus está dizendo: porque meu processo contigo é de implosão, para você nunca esquecer que a glória é minha e não é tua. Quando eu te chamei, de fato você não era nada, mas a verdade é que você tem se tornado alguma coisa. E agora, dentro desse processo, se eu te largar a mão e você ir sozinho, você vai escolher o mesmo caminho que outros escolheram. Você não vai usar Deus para a glória de Deus, você vai usar Deus para a glória de seu nome. E você pensa: jamais, Senhor, eu te amo. Só que o Senhor está dizendo: quem conhece o caminho do homem sou eu. E eu me lembro das orações que você fazia quando ainda não tinha a potência que tem hoje, e dizia: Deus, não deixa eu me perder de ti, não deixa eu me esquecer de ti. Tua presença vale mais para mim. Agora, passar por esse processo esgaça muito. E não esgaça só o emocional, não. Neuroses e etc. Não. Esgaça tudo. Só que Deus hoje te trouxe aqui para organizar alguns pensamentos através da palavra. Porque você não será sucumbido pelo plano de Deus. Não. Você não será sucumbido pela graça, pela unção. Não. Camila, por que você está usando esse comportamento? Porque é o tipo de comparação que você faz. Se eu tenho, se Deus é comigo e tal, por que eu não rompo? Por que eu estou num processo? Deus está falando comigo aqui. Eu não começo a introdução de mensagem assim, não. Os exegetas já estão murmurando. Mas Deus está sendo claro demais hoje aqui. Deus nos trouxe nessa noite para respostas. Porque tem gente hoje que saiu de casa e falou: Senhor, se tu não falar diretamente comigo,
Processo de esmagamento, sabe? Existem homens e mulheres aqui, jovens, que estão sendo esgaçados nesse processo. Só que entenda, tudo isso faz parte do processo. Que processo? Manifestar a glória de Deus. Vamos lá. Qual é o propósito da vida de todo homem criado? Não estou nem falando de filho, estou falando de todo homem criado, estou falando de toda criatura nascida. Qual é o propósito de toda criatura, de todo homem, de toda mulher? Qual é o propósito de Deus para a vida dele? Glorificar o nome dele. Então eu vou perguntar qual é o propósito da sua vida. Se você entendeu o que eu falei, você vai responder: glorificar o nome de Deus. Vamos lá. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Isso. Quem inventou isso? Camila? Não. Isso é um princípio bíblico. Porque dele, por ele. De novo. Vamos ver se você está ligado. Significa que quando Deus criou você, Ele estava pensando em quê? Deixa eu ver se você entendeu. Quando Deus criou você, você acha que Ele estava pensando em quem? Em você? Se você entendeu, aqui é uma questão lógica, ok? Não precisa nem entrar com espiritualidade. Se dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, comece a sufocar o seu ego agora mesmo, compreendendo a primeira coisa: quando Deus me criou, Ele não estava pensando, Ele estava pensando. Se você está com raiva disso, é porque tua vaidade já está transbordando. Significa que você está muito distante do propósito. Quando eu compreendo que eu sou para a glória de Deus. Não, Camila, mas a minha casa, a minha família, eu estou falando de origem de existência. E a palavra de Deus nos garante que todo ser criado, antes de ser gerado no ventre da sua mãe ou retirado da semente de seu pai, ele nasceu no pensamento de Deus. Jeremias vai falar uma palavra que eu acho linda. Ele diz assim: tu me teceste de um modo terrível e maravilhoso no ventre da minha mãe. Alguém aqui já viu aquele processo do tecelão? Fio a fio. Essa epiderme aí, essa pele que você carrega, de acordo com o profeta Jeremias e no entendimento de criação de Deus para ele, ele está dizendo: tu me fizeste fio a fio. Oh, aleluia. Então, veja, dentro desse processo, eu entendo que quando Deus me criou, não era em mim que Ele estava pensando. E isso não me entristece, isso me alegra. Porque se Ele estava pensando nele, tudo o que Deus faz é bom, perfeito e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita. Então, se eu nasci da vontade de Deus, se Deus me criou, e isso aqui não é romantismo não, as estrelas Ele chama uma a uma pelo nome. Você acha de verdade que não há um plano específico de Deus para a sua vida? O salmista vai salmodiar no Salmo de número 8 e ele vai dizer assim: pouco menor do que os anjos o fizeste, mas de glória o vestiste e o coroaste. Ele está apontando para o Messias, é claro, mas está apontando para o Messias na sua humanidade carnal, messiânico, como o próprio Salmo aponta. Mas o que isso significa? Significa que o homem é o pináculo da criação de Deus. Então, se as estrelas Ele chama pelo nome, se toda a criação Ele delegou uma ordem e Ele cuida, ao homem muito mais. Até porque se assim não fosse, e quando eu falo homem, falo de gênero humano, até porque se assim não fosse, depois de haver criado todas as coisas, Ele não teria dado o governo delas ao homem. Ele traz o homem para esta terra e Ele diz: tudo está aqui, governe sobre todas as coisas. O homem é o pináculo da criação de Deus. Então nós fomos criados para a glória de Deus. Camila, se isso é verdade, por que eu não me encontro o meu propósito? Na verdade você já encontrou. Vamos lá, vou de novo. Você foi criado com que propósito? Vamos lá, você foi criado com que propósito? Por quê? Por quê? Mas por que você vive por aí dizendo: Deus, qual é meu propósito? Por que você vive por aí dizendo: Deus,
Qual é meu chamado? É a pergunta que eu mais ouço. Por que você fica nesse questionamento? Porque a verdade da verdade é que nós não procuramos coisas que façam sentido para a glória de Deus. Procuramos coisas que façam sentido. Procuramos o que nos dá prazer. Procuramos o que nos dá status. Procuramos o que nos dá popularidade. Procuramos o que nos dá seguidores. Porque dentro de uma natureza caída, desenvolveu-se a ideia de que o reconhecimento da sociedade, baseado no que a gente tem, faz a gente ser quem a gente quer ser, sim ou não? Buscando aprovação humana e glória de homens, acreditamos que a aprovação de Deus está no reconhecimento que a sociedade dá ao homem. E então corremos atrás de dinheiro e começamos a fazer as pessoas nos respeitarem, não pelo nosso CPF, mas pelo nosso CNPJ. Porque o quanto eu produzo vai dizer para as pessoas quem eu sou. Quanto mais eu produzo, mais respeito eu tenho. Quanto mais utilidade eu expresso, não para a obra de Deus, mas para o reconhecimento alheio, mais importante eu me sinto. E mais eu produzo, e mais eu produzo, e mais eu produzo, e mais eu produzo, e mais eu produzo. E não pense você que quem está fora da eclésia, da igreja e do reino de Deus está fora dessa tentação, porque não está, não. Pelo contrário, são as mentes mais cauterizadas que vão caindo na ideia do ativismo religioso, de que fazer sobre a justificativa que é para Deus te aproxima de Deus. Quando na verdade muitos conhecem Ele, mas não são conhecidos dele. Gente, naquele dia Jesus vai dizer: muitos virão muitos. Ele disse? Bora, ele disse? Vão vir para mim e vão dizer: em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu curei. É ímpio que faz isso? Quem é que usa o nome de Jesus para curar? Fala a verdade, diga: somos nós. Somos nós. Quem é que usa o nome de Jesus para expulsar demônios? Só que o que é que ele vai dizer para essas pessoas? Apartai de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Vocês me conheciam. Vocês trabalhavam no uso do meu nome, mas eu nunca conheci vocês. Então veja, caminhamos então nessa ideia, sem perceber. E os que se acham mais crentes do que os outros são os que mais estão vivendo essa verdade, porque eles pensam que o mundo não tem poder de afetá-los. Eles pensam que a rede social não tem poder de afetá-los. Mas olhe para cá, todos nós estamos, cada um até certo ponto, afetados sim. Por isso a oração de Jesus é: eu lhe peço que não os tire do mundo, mas que os guarde no mundo. No mundo. Porque vai ser difícil, mas Ele também nos dá esperança. Ele diz: eu venci o mundo. Gloriem-se pois nisso. Então veja, então começamos a cultivar a ideia de que se formos grandes, e de que se tivermos todo o status, e a maioria normalmente pensa, e se tivermos todo o dinheiro que precisamos ter, vamos conquistar toda a alegria que queremos. E agendamos a nossa felicidade para quando conquistarmos coisas, sendo que nós somos pessoas. E pessoas não se saciam de coisas. E uma das maiores provas de que a resposta não está em buscar coisas que façam sentido para nós, mas coisas que façam sentido para Deus, mesmo quando nós não estamos confortáveis fazendo essas coisas. A maior prova é que o maior índice de suicídio está na classe média alta. Pessoas que conquistam, o maior índice, isso aqui é um dado estatístico, eu não estou inventando. Por que lá? Porque lá estão as pessoas que agendaram, na maioria das vezes, ok? A felicidade. Eu não estou generalizando, mas normalmente quem constrói aquilo que deseja ser, baseado no que tem, quando tem tudo o que queria ser, ainda descobre que não se tornou quem gostaria de ser. E é nessa hora que, vendo que não há mais nada para conquistar, a vida perde completamente o significado.
Mesmo tendo seguidores, mesmo tendo arroba, mesmo tendo patrocínio. Eu estou falando a linguagem do século 21 para todo mundo entender. Mesmo tendo o reconhecimento do povo, mesmo tendo o apoio da massa, nada disso é suficiente. E por que não? Porque estamos numa busca desenfreada daquilo que faça sentido para nós, alinhando a nossa visão com o que o mundo pede. E sem perceber, não nos tornamos mais pessoas, mas algoritmos sociais. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? E baseado nessa expectativa, vemos que não damos conta, porque é muita grandeza para quem é barro, é muita grandeza para quem é pó, porque você pensa que vai fazer cumprir a promessa que Deus te fez. Você pensa que é seu esforço, você pensa que é o seu dinamismo que vai fazer cumprir a palavra que Deus tem sobre a sua vida. E eu não estou pregando para o mundo, eu estou pregando para a igreja. Porque o mundo não aguarda o cumprimento de uma promessa. E é por isso que na ascendência de escala social, eles conseguem subir vertiginosamente mais rápido que nós. Porque eles não estão debaixo de uma palavra. Mas nós, aguardando o cumprimento de uma palavra, pensamos em preparar todo o cenário. Um cenário que deveria estar pautado na obediência e na capacidade de Deus, e não nossa. Haja vista que não fomos escolhidos por aquilo que fazemos, mas justamente por quem não somos. Esquecemos-nos disso e começamos a achar que já somos o suficiente para darmos uma ajudinha para o que Deus falou. E então começa a trabalhar mais, e começa a fazer tudo mais, e começa a faltar ceia para dobrar o plantão, e começa isso, e começa aquilo, e começa assim, e começa assado. E você vai ficando esgaçado. Agora, eu trago de Deus aqui uma palavra. Se isso é para a glória de Deus, prepare-se, porque vai vir compensação na saúde, vai vir compensação nas finanças, vai vir compensação na revelação da sua vida espiritual. Agora, se isto é para respaldo e para a glória dos homens, prepare-se. O lugar mais alto que você chegar no mundo ainda estará o mais distante possível de Deus. Por isso Agostinho vai dizer algo tremendo, e é bom citarmos ele bem aqui no mês da Reforma Protestante. Ele disse o seguinte, baseado em Mateus capítulo 16, versículo 24 em diante. Quando Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto vos digo que qualquer que me seguir para ganhar, já perdeu. Mas qualquer que perdendo por amor de mim para me seguir, já ganhou. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso ele perder a sua alma. Aí Agostinho vai dizer o seguinte: o céu, ele disse vamos lá, ele disse eu amo essa frase, ele disse assim: o céu está preparado para compensar qualquer prejuízo que para herdá-lo você perder na terra. Mas a terra não está preparada para compensar o prejuízo de perder o céu. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Deus está renovando as nossas mentes, Deus está renovando o nosso espírito. Pegue na mão de alguém aí ao seu lado agora, segure com firmeza. Deixa essa pessoa perceber que ela não entrou num ambiente de entretenimento gospel. Deixa ela perceber que Deus assentou ela do lado de um profeta, de uma profetisa do eterno. Segure a mão dessa pessoa e diga para a glória de Deus. Diga para a glória de Deus. Sofrimento é treinamento, mas para a glória dos homens, para a glória dos homens. Status, prestígio é lápide para sepultura. Deus está dizendo: eu vim para te dar vida, vida com abundância, vida com plenitude. E a única maneira de você acessar isso é fazendo para a glória de Deus. Pregue para a glória de Deus, cante para a glória de Deus, ore para a glória de Deus, ame para a glória de Deus, invista para a glória de Deus, dirija para a glória de Deus, abrace para a glória de Deus, forme família para a glória de Deus, sustente um casamento para a glória de Deus. É para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Senão não vai fazer sentido, não vai fazer sentido. Come on,
Camante Romi. E camando Rabarabassai. Por que não está aguentando? Porque não é para a glória de Deus. Por que quer divorciar? Porque o que sustenta casamento não é amor, é temor. Eleve de rementia. Faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Escute. Para a glória de Deus tem um efeito muito especial na glória de Deus. Qual? Um processo doloroso de um dia, de alguém que renunciou pela glória de Deus, não falou o que pensava para dar glória a Deus. Estava no direito, mas abriu mão do direito só para o nome de Deus ser glorificado. Aí é um dia difícil. Imagine um dia assim, é um dia difícil. Um dia que no seu próprio nome você teria dado na cara de alguém. Agora eu vou lá, vou mostrar para ele que eu sou crente, mas não sou otário não. Agora ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. E aí o Espírito Santo dizendo: faça para a glória de Deus. E aí diz: tá bom, para a glória de Deus eu não vou mostrar para ele com quantos paus faz uma canoa, mas com quantas campanhas de jejum e oração se ganha um coração para Jesus. Aí você suplanta seu eu, faz tudo para a glória de Deus. Escute isso. Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. É lindo. A glória de Deus, ela te dá um nível de capacidade que faz você orar por quem te irrita. Não é porque você é bonzinho, não. É porque você pensa assim: eu quero entrar na glória de Deus, quero sentir a presença de Deus. Aí, para não perder nada do que a glória de Deus te fornece, você diz: vou segurar, vou fazer, não vou fazer, vou ir, não vou. Não é assim? Sim ou não? Fala a verdade. É nessa hora que o mundo olha e diz assim: como é que aguenta? Se fosse eu... Mas você não provou da glória, provou? Não, porque se tu provar, tu aguenta. Aí alguém diz assim: porque eu não engulo sapo. Se já tiver provado a glória de Deus, você abre um brejo em casa. Você diz: ó, traz os sapos pra cá, que pela glória de Deus eu crio até rã. É a glória de Deus que faz você suportar. É a glória de Deus que faz você ter paz no meio da guerra. É a glória de Deus que faz você dormir quando a insônia quer tirar a tua paz. É a glória de Deus que faz você olhar alguém ou uma circunstância totalmente contrária ao cumprimento da promessa que Deus te fez e passar por todo o processo dizendo: eu creio que tudo isso se converterá para a glória de Deus. E aí quando você vem num culto como esse, ouve um hino, uma palavra, alguma coisa, e sente a presença, você sente: é isso, eu estou no caminho certo, é o que eu tenho que fazer. Descer, diminuir, deixar Ele aparecer, deixar Ele ser glorificado. E veja, isso tudo te fortalece, te torna um ser humano melhor, até que Deus veja que você está apto para o rompimento do cumprimento da promessa que Ele te fez. Aí nessa hora, Deus não vem para falar mais nada, Deus vem para cumprir. Em tempo de cumprimento Deus não fala. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus quer despertar algumas pessoas aqui que estão dizendo assim: Camila, Deus não fala mais comigo como falava antes. E Deus está dizendo: porque naquele tempo eu te fazia promessas, mas agora eu estou no tempo de cumprir promessas. Falando bem rasgado para você entender, tempo de cumprimento de promessa, Deus não fala como falava conosco em tempo de fazer promessas. E nesse processo Ele vai desenvolvendo a maturidade necessária para você compreender suas visões, suas revelações e ter um alinhamento com a glória de Deus. Veja, tudo que fazemos, fazemos para a glória de Deus e somos participantes do que a glória de Deus manifesta. A glória de Deus, irmãos, quando ela se manifesta em um ambiente, ela alinha por si só o que está errado. Ela cura quem estiver enfermo, é ou não é? Quem aqui já teve a oportunidade de adentrar em ambientes, estar presente em ambientes massificados pela glória de Deus? Eu já vi gente tentando levantar debaixo da glória de Deus e não consegui.
Gente desenganado pela medicina, num ambiente onde a glória de Deus se manifesta, voltar com o laudo e dizer, ó, redimiu, tem mais nada. A glória de Deus manifesta. Então, mesmo que você esteja nesse ambiente só uma vez na sua vida, sincera, a glória de Deus manifesta cumprimento de promessas. A glória de Deus manifesta alinhamento. A glória de Deus manifesta o seu poder. Completa aí para você não esquecer. A glória de Deus manifesta o seu e é o seu poder em exercício. Em exercício. Quanto Deus revela desse poder, Camila? Quanto mais você se santifica, mais Ele revela. Por quê? Porque a santificação é a única forma de te fazer suportar aquilo que Ele quer manifestar. Não tem outra forma. Pode assistir 1 milhão de palestras, pode ver 3 mensagens de 2 horas no YouTube por dia. Nada substitui o método da santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual Daniel vai desenvolvendo um método de santificação ao longo dos anos, que se você analisar friamente a história entre os capítulos de Daniel, você vai ver que no início Deus revela visões sobre o palácio, depois sobre o reino, depois sobre a Babilônia, e do capítulo 9 para frente, aonde estamos? Sobre o mundo. Estamos no início da revelação das 70 semanas. Deus vai abrir o leque para Daniel, à medida que a santificação lhe dá suporte. Por quê? Porque a glória de Deus não é romântica como as pessoas pensam. Eu vi, vocês cantaram hoje aqui uma canção que retrata muito bem o que eu disse. Enquanto vínhamos para cá, o ministério de louvor dessa casa cantava aquela canção que diz: mais perto, mais perto, me Eu amo essa estrofe. Continue aí. Mais perto da glória. É o quê? Do quê? Para aí, para aí. Mais perto da glória, mais perto. Eu amo, porque a inspiração do Brunão é altamente bíblica. Isso aqui é a retratação do que aconteceu com o próprio Israel quando via que Moisés se aproximava de Deus e disse: a gente também quer. Ah, quer? Santifica todo mundo, jejua, prepara, lava a roupa, lava o corpo, consagra e vem pro pé. Aqui do Sinai, Deus nem tinha chegado, mas em meio a relâmpagos e trovões, quando Deus começou a trazer a manifestação da sua glória, saiu cada um correndo para a sua tenda. Não, não, por que não? Por que não? Vocês não queriam, mas por que não? Porque a glória de Deus não eleva a minha glória, denuncia meus pecados. A glória de Deus não manifesta a minha santidade. A glória de Deus manifesta os meus erros. Então a glória... Ei, Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele não viu fadas, ele viu serafins que voavam com 6 asas. Responde pra mim: anjo peca? Você não ouviu? Vou perguntar de novo. Anjo peca? Com 2 asas cobriam os rostos. Eles têm pecado? Estão cobrindo o rosto por quê? Temor à presença. Temor à presença. Eu estou falando de anjos. Não ousam olhar para ele. Vai ouvindo aí. Com 2 asas cobriam os pés. O que é isso? Reverência ao ambiente onde a glória de Deus se manifesta. Por isso que você está doido para ir no banheiro mais segura, porque quem mais teme, mais resiste. Eu desenvolvi o exercício do ministério da palavra ouvindo a mensagem no culto. Eu podia estar doida para ir no banheiro, mas o meu medo de perder alguma coisa fazia eu segurar. Treinamento. Você condiciona e subjuga tudo a manifestação da palavra. Cobriam o rosto, temor da presença. Cobriam os pés, reverência ao ambiente onde a glória de Deus se manifesta. Então veja, tem temor e tem... Aí alguém pensa: então a glória de Deus deve ser um lugar pra gente não estar, porque tem temor, tem que ter reverência. Mas o texto diz que eles tinham 6 asas. Então com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. Mas com 2, quem lembra o que eles faziam com 2? Com 2 eles faziam o quê? Voavam. Porque tem temor sim, tem reverência sim, mas tem liberdade. Porque onde é o Espírito de Deus, ali também a liberdade.
presença de Deus é esse misto perfeito de Deus me livre com quem me dera. Aí veja, o próprio Moisés falava com Deus como quem fala a um amigo, mas quando ele disse, quero te ver, o Senhor disse para ele, Moisés, o homem não pode me ver e ficar vivo. Veja, a glória de Isaías diz que os umbrais das portas tremiam com a voz do que clamava. E o que ele clamava? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Se você não se santifica, você não suporta o que a glória de Deus quer manifestar sobre você, porque os seus pecados vão te puxar como um imã para trás de onde a glória de Deus está o tempo todo. E só uma carne que aprecia ou que você obriga a compreender um jejum, uma vida que entrega uma oração, vai te aproximar disso. Por quê? Porque diante de Deus, eu não corro de Deus, eu corro para Deus. Mas a sua carne quer que você corra dele o tempo todo e não para. Por isso eu gosto dessa canção, porque ela diz assim, que quanto mais se aproxima, né, o medo quer. Então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, olha para tua irmã, para o teu irmão e diz assim, nesses 3 meses que faltam para terminar o ano, seja profeta, vai, diga, nesses 3 meses, ninguém vai subir no meu lugar. Diga, eu não vou mais correr dele. Diga, eu vou. Fala pra ele, eu vou correr pra ele. Com medo ou sem medo eu vou pra ele. Com depressão ou sem depressão eu vou pra ele. Caído ou de pé eu vou pra ele. Com rivotril ou sem rivotril é pra ele que eu vou. É pra ele que eu vou. Corra pra ele. Sacuda umas 2 pessoas aí, diga, corre pra ele, 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 corre. É o lugar mais terrível e mais maravilhoso do mundo. É o lugar mais terrível e mais maravilhoso do mundo. Mais terrível e mais maravilhoso do mundo. Mais terrível e mais maravilhoso do mundo. Então Daniel se santificava. 3 vezes ao dia orava, janela aberta, banda de Jerusalém. Rotina. Dependendo do que Deus quer te entregar, santificação não pode ser campanha. O que Deus te confiou só cabe em campanha ou numa vida? Você é daquele que só jejua em campanha ou já colocou na rotina 2 jejuns aí por semana, 1 por semana pelo menos? Não, só jejua no processo, não é? A rotina devocional de Daniel compreendia o peso da revelação do que Deus lhe entregava. E por que era assim? Ora, você vai ver 2 capítulos anteriores, um dos motivos. Ele dormia, Deus dava um sonho para ele. Profundo, revelação. No último que Deus deu para ele, o texto diz que ele ficou acamado 7 dias. Significa que o que ele recebeu no espírito lhe pesou no físico, no corpo, na matéria. Porque a carne é fraca, não é isso? A carne é fraca, mas o espírito, olha o que Salomão dizia: se o teu corpo estiver abatido, mas o teu espírito estiver de pé, ele animará todo o corpo. Mas olha em contrapartida do que ele diz: mas se o teu espírito estiver abatido, quem pois o animará? O que ele está dizendo? Peleje pelo espírito, deixe o espírito governar a sua vida. Por quê? Porque a carne é egoísta, ela só milita em prol dela mesma. Fala sério, você acha que a tua carne quer te ver em pé aí? Que tua carne quer ficar aqui? Não, Camila, eu vim porque eu sou muito crente. É ruim, meu irmão.
O corpo voluntariamente para Deus não produz nada. Tudo que o corpo produz é por conselho, impelimento do Espírito Santo. Voluntariamente não queremos fazer. Pergunte para a tua carne onde ela queria estar agora e ela vai ter uma resposta pronta. Maratonando, doramazinho, Camila, nem tem pecadinho. O beijinho deles parece de boneco. Edredom, cansaço. Detalhe, carne se justifica. Você trabalha tanto? Você está tão cansado? Descansa, você tem direito. Você estuda direto. A carne diz o que para vocês? Aqui tem culto domingo de manhã? Então, domingo de manhã a carne diz, a escola é puxada. A carne, irmão, quer edredom, quer série, pipoca, chocolate. A carne quer mais o quê? Brigadeiro. A carne é terrível, nem para ir para academia ela presta. Se a gente não ora, não leva, não vai, não rompe, não, Jesus apodendo o teu sangue. Ei, que mané treino. Te entrega para Deus e a gente se justifica. Alguém olha pra gente, menino, você está morrendo. Ah, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tudo para não treinar. Carne, ele diz, ó, mas se o Espírito estiver de pé, ele levanta o corpo todo. Então veja, o Espírito prepara a carne, mas a carne não prepara o Espírito, ela não incide força alguma que promova a glória de Deus. Ela só quer a glória própria. Daniel vai se preparando. Na última vez que ele recebeu uma revelação dessa envergadura, 7 dias na cama. Quantos dias? 7. Por quê? Por causa do que Deus revelou. O texto é claro. Você quer ver outra pessoa? Paulo vai até a terceira dimensão do céu. Vê coisas que mesmo sendo poliglota, não consegue passar em idioma nenhum para traduzir. O cara fala grego, origem das palavras, etimologia da escrita. Não consigo. O que você viu lá, Paulo? Não dá. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu no coração do homem. Uau! Isso é glória, isso é glória. É as pessoas terem que lidar com o resultado e com a gente dizendo, não dá para explicar, não dá para explicar, não dá para explicar. Eu quero crer que ainda antes do ano terminar vão acontecer coisas na sua vida manifestadas pela glória de Deus, que as pessoas vão dizer, qual é a receita? E você vai dizer, só santifica. Mas como é que esse resultado chega? Aí você vai dizer, é a glória. Não dá para explicar, não dá para explicar. A glória de Deus não se explica, se desfruta. Aí veja, quando ele volta dessa dimensão, ele mesmo escreve, foi-me posto um espinho na carne. E foi-me posto um espinho, um incômodo, uma dor, um inconveniente. Aonde? Na carne. E o texto também é claro, ele diz, para que eu não me gloriasse por causa da grandeza das revelações. Então assim, quando Deus te confiar uma visão grande, o primeiro impacto que você vai sentir é no seu corpo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se é para a glória de Deus, o cabelo que cai vai nascer de novo. Se é para a glória de Deus, o corpo que se arrefece no momento de batalha espiritual incide poder sobre a geografia onde ele pisa. Não, você não entendeu. Você está em ambientes geográficos e territoriais aqui nessa cidade, nesse mundo, aonde dependendo de onde você entra, a resistência de oposição espiritual daquele lugar vai se levantar contra o poder da presença espiritual que você carrega. Então o demônio daquela região vai se manifestar porque ele não quer perder governo. E o terror dos demônios é um crente cheio do Espírito Santo chegando numa geografia. Quando isso acontece, olhe para mim. Não seja ingênuo, irmão. Não seja ingênuo, irmã. Quando isso acontecer, uma das partes que mais serão impactadas na sua vida é a carne. Enfermidades, dores, fibromialgia, doenças psicossomáticas, Satanás tentando mexer com a tua mente, a ponto de você duvidar até que ponto você está mesmo na direção de Deus, a ponto da sua razão questionar você e dizer, você não precisa disso, isso é uma loucura, pra que isso?
isso. Só que Deus está dizendo: aguenta a visão, Daniel, porque ela é para você. E eu vou te dar o governo. Então, veja, você pensa assim: se eu estou na vontade de Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Se o que eu estou fazendo debaixo de uma palavra, por que está doendo tanto? Antes de entrar nesse processo, eu não fazia terapia. Agora, se eu não fizer terapia, é assim que alguém aqui está dizendo? Antes desse processo, eu não tinha esses questionamentos. Se eu estou debaixo de uma direção, de uma visão, complete para mim, por favor. Se eu estou debaixo de uma... Abra a boca. Se eu estou debaixo de uma... Verbalize. Se eu estou debaixo de uma... Por que a coisa ficou dessa maneira? Lembra de Pedro jogando a rede? Lucas capítulo 5. O barco quase foi a pique. É assim que a gente sente quando está debaixo de uma palavra. Você sente a estrutura a ser comprometida por causa da obediência ao que Deus falou. Responda com inteligência, de acordo com Lucas 5. Com Lucas 5. Quem que vale mais, a rede ou o barco? Ô, gente. Vamos fingir que isso não aconteceu. Quem que vale mais, a rede ou o barco? O barco, irmão, não pegou peixe hoje, mas amanhã continua tendo barco para tentar pegar de novo, sim ou não? Sim. Barco vale mais, o barco é a estrutura. O barco é o ganha-pão, ok? Só que quando debaixo da palavra ele lança a rede, ele põe quase a perder o quê? Deus está dizendo muitas vezes debaixo de uma palavra minha, não vai ser como você pensou não. A impressão que você tem é que a estrutura vai naufragar. Só que Deus me trouxe hoje aqui para dizer: aguenta, porque isso é só um quase. Isso é a pressão de quem decidiu obedecer o chamado do Senhor. Vai Daniel 7 dias, continua a consagração. Aí escuta, Daniel santificou e consagrou tanto, eu estou resumindo aqui. Daniel santificou e consagrou tanto que agora Deus não espera mais ele dormir para entrar no sonho dele. Também não espera mais ele orar para falar com ele. O cara entrou numa dimensão que ele está andando na rua, Deus toma ele. Esse episódio aqui, ele não está no quarto, ele não está dormindo, ele não está orando. Nesse episódio aqui, ele está andando com outras pessoas que a gente não sabe se são os amigos ou se são os caldeus, mas que são conhecidos, companheiros de profissão, não sabemos. Ele está andando. Agora veja, Daniel preparou tanto o seu corpo para o que é espiritual, que agora quando Deus se manifesta com ele, ainda que Deus é espírito, Deus rompe a atmosfera física de tal forma que ele vai viver o que Paulo viveu de maneira única na conversão de Atos capítulo 9. O que o texto diz? Que quando o resplendor de luz cercou Saulo, os varões que estavam com ele também sentiram, também viram. Em outros textos diz que também ouviram. Agora veja, Deus falou só com ele. Significa que a manifestação do espiritual foi tão forte que ela rompeu o físico. A presença de Daniel está tão preparada para receber o que Deus tem para dar, que quem está com ele não precisa estar ligado. Pode não discernir, mas vai sentir. Aí está ele andando. Eita, Deus está mandando liberar essa palavra. Algumas pessoas não vão discernir, mas vão sentir, vão sentir. Lá na escola de vocês vão ser, levante a mão. Lá na escola de vocês vão sentir. Vão sentar próximo a vocês e vão dizer: eu não sei o que é, mas do seu lado eu me arrepio. Do seu lado eu sinto uma presença, uma paz. Vai romper o físico. Vai romper. Aí ele está andando. Meu Deus, uma visão aberta. Um pavor atemoriza os que estão com ele. E ele não aguenta. Foi tão forte, que o texto diz que ele cai, que seu semblante fica desfigurado como quem está sem força. Ele caiu, mas a palavra de Deus entrou de tal maneira, porque Deus pode até tirar suas forças, mas jamais tira a sua consciência. Jamais. Ah, Camila, eu tive uma experiência com Deus, fui, não sei para onde fui, não sei quando voltei, e também o que vi não me lembro. Irmão, qualquer pessoa te levou, menos Deus. Deus, você pode estar caído, carregado da glória. Você sabe onde está, sabe com quem está.
Se você tiver num sonho e Deus quiser falar contigo no sonho Ele vai te fazer saber que é um sonho. Consciência. Consciência. Sei o que está acontecendo. Sei o que está rolando. Ele estava lá sem força, desfigurado, mas sabia o que estava acontecendo. E como é que a gente sabe disso? Porque ele não tinha força para levantar. Mas ele diz assim: mas eu ouvi as suas palavras. E aí as palavras de Deus começaram a falar com ele. Deus envia um anjo que vai até onde ele está. Escute isso. Deus envia um anjo que vai até onde ele está. E ele está caído no chão. Só que Deus só começou a dar a visão. E Deus não quer dar o restante da visão com ele caído. Deus tem um negócio que você pode até começar caído, mas ele não, entende? Ele não deixa. Ele não deixa. Eu não sei para quem, mas Deus está dizendo aqui para alguém: você até entrou, cai, mas não vai ficar. Não vai ficar. Lembra de Paulo? Caído no chão, mas para Deus dar o restante da visão, ele disse: agora levanta-te. Agora levanta-te. Entra na rua chamada direita. Levanta-te, ele disse para ele. Elias ouviu a voz do Senhor na caverna: que fazes aqui, Elias? Sai, põe-te de pé. Deus tem um negócio de não gostar. Deus está dizendo: tu não vai ficar caído. Tu não vai ficar caída. Você não vai ficar paralisada. Você não vai ficar paralisado. Deus está dizendo: o que eu te entreguei fez a sua carne se abater, mas o que eu estou para fazer vai te levantar. Vai te levantar. Ele não ficou caído o tempo todo, não. Agora veja, a primeira vez que caiu foi por causa do impacto da visão. Sim ou não? Sim ou não? Só que a visão só estava começando. O que Deus está dizendo para mim hoje aqui, Camila? Que você só está nessa posição, nessa dificuldade, porque a entrega do que Deus te confiou só está começando. Mas o sentimento que você tem é que acabou. Você diz assim: eu não aguento mais. Você diz: eu não aguento, eu não, ó, daqui eu não consigo ir mais além. E o Senhor está dizendo: vou te mostrar que você só está sentindo assim porque eu só comecei. Nossa, Senhor, se o começo está assim, como é que eu vou? A impressão que a gente tem é que a gente vai morrer. Você pensa isso? Você pensa assim: eu não vou dar conta, não é? Só que o Senhor enviou um anjo. Agora veja, o anjo tinha poder para colocar Daniel de pé, sim ou não? Se um só no exército de Senaqueribe matou uma renca de uma vez só, um anjo não pode levantar um homem, gente? Pode ou não pode? Mas o anjo vai lá, Deus manda ele lá. O anjo tem poder para botar ele de pé, mas o anjo não levanta ele. Você leu comigo o texto. O anjo coloca a mão nele. Bora fazer o que Deus mandou aquele anjo fazer? Bota a mão direita lá em cima, bota a esquerda na mesma altura. No 3, você vai impor as mãos sobre o ombro do teu irmão. Olha aqui para mim. Não faz asa quebrada não, que tu não é frango. Quando eu disser 3, tu vai abrir os braços em volta das costas dele ou dela. Calma, no 3. Deixa essa pessoa sentir um pouquinho do peso da sua mão quando você colocar a mão. E você só vai dizer assim para ela, ó: levanta-te. Só isso que você vai dizer para ela. Eu conto 1. Deus, aonde houver uma mão estendida debaixo da tua palavra, que ela receba também a unção que colocou Daniel de pé, através da mão daquele anjo, que não o levantou, mas deu a ele graça para que ele se levantasse, deu a ele força para que ele se erguesse, deu a ele capacidade para ter continuidade naquela visão. Eu conto 2. Usa essas mãos de igual forma aqui. 3. Põe a mão no ombro do teu vizinho aí. Põe a mão. Põe a mão. Põe a mão no ombro do teu vizinho e diz: você vai se levantar. Você vai se levantar. Levanta. 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 Levanta porque você tem palavra. Levanta porque tua vida não acaba aqui. Levanta porque Deus tem uma obra contigo. Levanta porque quem te chamou te capacita. Levanta porque não tem praga, não tem maldição.
vai terminar. E Ele vai terminar contigo. Vai terminar usando você. Vai terminar usando tua casa. Vai terminar usando tua família. Olhe pra mim, olhe pra mim. Ele vai terminar o que Ele começou. Oh, a unção que iniciou contigo, ela será dobrada. Virtude dobrada, poder dobrado, unção dobrada, graça, graça dobrada, graça sobre graça. É contigo, Camila, mas eu vou falar como você está pensando agora enquanto eu prego. Camila, amém. Amém. Alivia. Aumenta só mais um cadinho, porque eu estou muito rouca. Só mais um cadinho aqui. Isso, obrigada. Veja, Camila, é bênção. Estou aqui na igreja, amém. Glória a Deus, mas Camila, a verdade é que quando outro dia de manhã chega, para eu me levantar da cama, Camila, para eu conseguir agendar, organizar meu dia, Camila. Camila, o que você está falando aí é muito motivacional. Essa é a diferença, irmão, de um culto e de uma palestra. Paulo disse que as palavras que traduzimos daqui são palavras de vida. Isso aqui não é para te motivar agora, não. É para te transformar. Camila, mas então o que eu faço? Você diz assim, ó: meu corpo não reage. Minha mente não consegue. Lembra lá no início? Deus te escolheu por causa disso, porque vai ficar evidente que quando chegar a hora, o povo vai olhar, você vai olhar e vai dizer: foi Deus. Foi Deus, eu me lembro, eu não conseguia. Eu me lembro, eu não tinha força. Eu me lembro, eu não conseguia. Agora, o que eu acho mais interessante é isso. O anjo animou, mas o anjo levantou. É tipo mão no ombro empurrando, sabe assim? Igual quando você vai levantar, você deixou, né? Assim, ó, tipo, sabe assim? Das duas, uma. Ou tu vai levantar de ânimo, ou tu vai levantar de irritação. Porque ninguém aguenta esse movimento muito tempo, vai dando agonia. Tem gente aqui que está sentindo uma inquietação, um mau humor. E Deus está dizendo: é porque nesse processo eu estou te tornando maduro. De um tempo para cá, nada mais te aborrece tanto quanto você mesma. Quanto você mesmo, você anda irritado com você. Aí o anjo sacudia ele, E ele disse assim, ó: meu corpo estava sem forças, mas eu ouvia aquelas palavras. O que te levanta não é a mão que você espera socorro. O que te levanta é ter o ouvido aberto para a palavra. A fé vem pelo e o ouvir da palavra de Deus. A quem você dá do voz determina se você fica no chão ou se você levanta. Agora Daniel levantou. Por que ele levantou? Porque Deus não vai dar continuidade à visão com ele caído. Tua vida está num processo aparentemente de paralisia, porque você está dando mais voz ou mais volume de voz ao que te faz ficar no chão. Aí você pensa assim: se a pastora orar por mim, se alguém colocar a mão na minha cabeça, se eu receber isso ou aquilo, irmão, esse processo aqui, anjo até te anima, mas mão nenhuma te levanta. Não levanta. Esse processo é seu. Esse processo é seu. Deus está dizendo para mim e para você aqui: quem levanta desse... Agora tem uma coisa: não vou te dar mão, não vou te dar pé, não vou mandar corda, não vou mandar patrocínio, não vou mandar vizinho, não vou mandar rico pagar tua dívida. Mas tem uma coisa: se você ouvir a palavra que eu estou liberando, é o que o Senhor está dizendo para a gente,
Isso será o suficiente para você se reerguer. Agora, é rápido que ele levanta? Não, você viu o texto comigo. Ele está em posição de gatinho. Ele levantou com muita dificuldade. O texto diz que os seus joelhos tremiam. Que isso? Está fraco. Está fraco. É assim que algumas pessoas se sentem no processo. Camila, parece que eu vou morrer porque eu estou fraco. Eu estou fraca. E Deus está dizendo, você está no meu processo. Isso tudo faz parte do pecado. Dá um abraço nela, mas dá um abraço bem forte nela. Abraça ela. Você está no meu processo. Abraça ela, deixa ela sentir que é forte. Isso é forte. Aí ele vai levantando com o joelho fraco, tremendo. E a mão, ele vai usando a mão para apoiar. Aí olha como é que ele levanta. Ele, a mão aqui treme. Aí quando ele está chegando nessa altura, ele bota a mão no joelho. É isso aqui. E vai levantando. Isso é o levanta-te. Que é o quê? Levante-se apoiando no que você tem. Levante-se apoiando em quem você é. Minha mão não vai te levantar. Tu bota a tua mão no teu joelho e vai se levantando. Você está entendendo? Se apoie no que você construiu até aqui. Se apoie no que foi formado até aqui. Camila, eu não estou entendendo. Deus está dizendo, eu não brinquei com você no dia que eu te conheci. Eu não brinquei com você no dia que eu te chamei. Eu já formei em você coisas o suficiente para te fazer passar esse processo e levantar. Apoie-se naquilo que eu já construí. Apoie-se naquilo que eu já formei de você. Você pode ainda não ter se tornado tudo o que você deseja ser, mas já há em você resistência o suficiente para ficar de pé nesse processo. Levanta-te. O anjo dizia para ele levanta por causa do som das suas palavras. Vem comigo, ele levanta por causa do som das suas. Por causa do som das suas. Agora, o que trouxe o anjo lá? Ele disse, eu vim por causa das suas. Sua boca vai atrair o tipo de ajuda que você deseja ter. No processo, quais são as suas palavras? Ah, eu vou morrer aqui mesmo, então Deus vai mandar o anjo da morte lá na tua casa. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão na língua. Libere palavras que atraiam o tipo de ajuda que você deseja ter. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Você aguenta sim. Tudo que você queria hoje era uma pregadora mulher de Jó. Amaldiçoa esse Deus e morre. Esquece esse processo e vai viver a tua vida. Só que Deus falou, não. Hoje eu estou enviando o anjo para pesar a mão no teu ombro e para dizer, levanta-te. 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 Assim te diz o Senhor. Pode chorar, se entristecer, angustiar, mas no fim do dia se levante. Vai se abater, vai doer, vai sofrer, mas se levante. Meu Deus, escute isso aqui. Escute isso aqui, nós vamos orar para encerrar. Lembra de Ezequiel no vale? Quem conhece essa passagem? Ezequiel capítulo 37. Conta a história de que o Senhor o tomou numa grande visão e, tomado no espírito, pegou ele e levou ele para o meio de Esse vale estava cheio de ossos e os ossos estavam sequíssimos. Então me disse o Senhor, filho do homem, poderão viver esses ossos? Ele disse, Senhor Deus Jeová, tu sabes. O que ele está dizendo? Desse vale eu não sei nada, mas do Senhor, o que o Senhor falar acontece. Então profetiza. A impressão que a gente tem é que Ezequiel começou a profetizar, mas não. Ele ficou esperando Deus dizer o que era para ele falar. Porque profeta de verdade não inventa, só repete. O
que Deus já falou. Aí Deus dizia assim para ele: profetize e diga aí, vento dos quatro cantos. Aí ele repetia: vento dos quatro cantos, sopra sobre este vale. Aí ele repetia: sopra sobre este vale. À medida que ele profetizava, nas primeiras palavras não acontecia aparentemente nada. Como é que é a visão do vale? Desordem. Crânio de um lado, espinha do outro, bacia do outro, fêmur. Imagina se Ezequiel tivesse que consertar tudo isso com a mão. Imagine que Deus dissesse assim: ô Ezequiel, vou te deixar aí nesse vale, vem comigo, ó, vou te deixar aí nesse vale, e tá aqui o manual do esqueleto humano. É um meio, é uma forma de fazer. Você vai fazer o seguinte: você vai olhar, igual eu estou te mostrando aqui, e vai juntar cada osso ao seu osso. Fêmur, tíbia, vai colocando. Só que o texto diz que o vale estava como de ossos. Era osso para tudo que é lado. Era uma forma de fazer, mas isso ia empenhar muito mais esforço, muito mais tempo, muito mais trabalho. Mas se Deus mandou, seria possível, sim ou não? Mas imagina a envergadura do tempo. Está na hora de você entender que o que for para você e o que for com o seu braço vai demandar muito mais tempo, esforço. E outra, não é o modelo que Deus liberou. Qual é o modelo que Deus liberou? Ele disse: filho do homem, profetiza. Em outras, para a gente entender, de outra forma, repete as minhas palavras. Agora vamos lá. A boca de Ezequiel fez o que todos os membros do corpo dele não seriam capazes de fazer. Visualmente falando, naquele cenário, em minutos, o que ele jamais seria capaz de fazer em anos. Deus está dizendo: quando você entender que tua boca tem mais força do que o teu corpo, você vai aprender a repetir as palavras que eu já liberei sobre tua vida. Você vai aprender a verbalizar as palavras que eu já liberei sobre a tua casa. Então pare de dar volume de voz ao medo que quer te afastar da visão, da glória, da unção, do ministério, da presença de Deus. E comece a aumentar o volume. Ouça isso aqui: comece a aumentar o volume do que a voz, do que a palavra de Deus disse ao seu respeito. Qual é a forma, Camila, disso acontecer? O botão do volume do que Deus disse ao nosso respeito está na nossa verbalização. Quando você verbaliza, seja por libras, seja na escrita de braille, ou seja no uso da voz que Ele te deu, caso você tenha saúde para isso, você aumenta o volume. Quando você verbaliza, você amplia, você irradia, você reverbera, você amplia a escala de atuação. Olha aqui para mim: aonde está o volume na tua boca? Eu vou perguntar de novo: aonde está o volume do que Deus diz? Aonde está o volume do que Deus diz? Aonde está o volume do que Deus te diz? Só que na hora que o medo vem, você não verbaliza, você internaliza. Você está num lugar escuro, ao invés de dizer: sangue de Jesus tem poder, você diz: ai, que medo. Então você amplia o volume da voz mas você tinha uma palavra, podia ter lido Salmo 91. Quando alguém expressar o volume do medo do seu lado: ai, aqui onde a gente está passando é muito perigoso, você tem que verbalizar o que Deus disse a seu respeito: fica tranquilo que está comigo. Como assim eu estou debaixo de uma palavra? Aí Deus vai fazer, não é por causa de você não, é porque você disse: eu estou com a palavra. Entra naquele beco escuro, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito. Ei! Verbalize o que Deus já disse ao seu respeito. Mas você só quer dar volume ao que Deus não disse, vai continuar cá. Agora dê volume, repita, verbalize o que Deus já falou, e você vai levantar sem que ninguém te estenda a mão. Você vai, quem entendeu, diga amém. Vou contar de 1 a 3. Só vai ficar de pé quem for capaz de repetir pelo menos alguma coisa, ou do que ouviu, ou do que Deus em algum momento da sua vida já disse a seu respeito e da sua família. Isso aqui que nós vamos fazer agora é muito sério. Quem já está de pé vai levantar a mão à medida que repetir o que Deus já disse. Como assim, Camila? Você vai trazer na tua boca aí agora
Agora. O ministério de louvor pode subir, já está aqui não. Você vai repetir com a sua boca a área do vale, a área da dor, a área da queda que mais te castiga hoje. Olha para mim. Camila, minha maior luta hoje é o casamento. Essa área me esgota, me castiga, me machuca. Libere uma palavra de Deus sobre o seu casamento. Aí como é que você vai fazer isso? Você vai verbalizar isso aqui. Ah, mas o que estão olhando, meu irmão? Se você estiver ligado na palavra, cada um aqui vai cuidar da própria vida. E cuidar da própria vida já dá muito trabalho para cuidar da dos outros. Camila, meu maior problema é financeiro. Essa coisa de eu não saber investir, de eu não conseguir honrar, prover para minha família, isso me desmonta, me castiga, isso me constrange, isso me irrita. Então você vai liberar uma palavra sobre suas finanças. Não libere uma palavra para o ano que vem. O ano ainda não acabou. Libere uma palavra entre novembro e dezembro. Amém ou não amém? Eu vou contar de 1 a 3. Camila, meu problema é minha vida espiritual. Eu não consigo romper. E isso me martiriza. Então você vai liberar uma palavra para a sua vida espiritual. De preferência, faça uma promessa simples que você dê conta de cumprir. Como assim? Fala para Deus aí. Você vai jejuar 7 dias. E seja pego pela tua palavra. Quando amanhã você quiser desistir, você vai falar: meu Deus, falei isso na igreja. Vai cumprir. Eu conto 1. Feche os seus olhos. 1 e meio. Espírito Santo, traga na nossa mente a área de escassez, a área que tem nos levado a ficar paralisados no chão, a área que tem nos levado a depender de homens e não de ti. Traga na minha memória agora, para que eu possa verbalizar e dar volume de voz ao que tu disse ao meu respeito. Eu não quero terminar caído, caída, rejeitado, amaldiçoado. Não, eu conto 2. É a hora de você falar com ele. Agora vá verbalizando. Nem que seja como Ana, vá balbuciando. Dê volume, dê volume. Decrete palavra de Deus nesse final de ano. Decrete que esse Natal vai ser diferente. Decrete que você vai ser capaz de fechar pelo menos um ciclo da tua vida. Peça com ousadia. Peça alguma coisa que você nunca conseguiu fazer. Peça uma nota que você nunca conseguiu tirar. Peça uma vaga que você nunca conseguiu acertar. Peça um valor na conta que contraria a realidade da tua empresa. Peça alguma coisa que só a palavra de Deus pode trazer. 2,5. Agora eu vou fazer o que fez o anjo. A mão do Espírito Santo está aí no seu ombro e ela está dizendo: eu não vou te levantar, mas já te dei graça para ficar de pé. Então levanta-te, levanta-te, levanta-te. Oh, levanta-te, levanta-te, levanta-te.